Quem foi Nicodemos? Qual o significado da expressão nascer da água e do Espírito? Qual foi a afirmação de Jesus para ele que deixou ele tão curioso, tão perplexo diante do que Jesus falou? São assuntos como esse, né, que nós vamos tratar na nossa segunda aula desse segundo trimestre de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre regeneração, os meios, né, pelas quais a regeneração acontece na vida do cristão, na vida da pessoa. E nós vamos falar sobre este homem conhecido pelo nome de Nicodemos. Eu espero que você que está aí do outro lado tenha aí caneta na mão, papel, que nós possamos se aprofundar nessa revista que está maravilhosa, escrita aí pelo pastor Elienay Cabral, um grande pastor, dispensa aqui comentário, um homem completamente com um testemunho, uma vida completamente pautada, né, no Evangelho de Cristo e de uma bagagem, de um conhecimento muito grande. Então, eu convido você para se inscrever no nosso canal aqui, dando um joinha, fazer a sua inscrição, ativar o sininho, para que você possa sempre receber em primeira mão tudo aquilo que a gente postar aqui no nosso canal. Se você não fizer isso, não acontece a entrega do nosso material para você. E a gente acaba não conseguindo crescer aqui na nossa rede social. Então é muito importante que você faça isso, participe, colabore, nos dando essa força, porque quando você faz isso, o YouTube te informa, te notifica de que o nosso material acabou de ser postado aqui no nosso canal. E é muito importante também que você comente, né? Dê o like, dislike, comenta e participe aqui da nossa aula, porque é muito bom a sua interação conosco, isso vai nos dando um feedback para que a gente possa aprimorar cada vez mais o conhecimento que a gente passa para você, tá bom? Nós estamos postando as nossas aulas agora sempre de forma antecipada, pelo menos uns 10 dias antes aí, né, de começar a aula. Essa aula, por exemplo, está vindo agora, vamos postar nessa sexta-feira, já antecedendo, dia 4, antecedendo para o dia 13, né, uma aula já bem antecipada para o dia 13, que é o dia que ela será ministrada no segundo domingo, agora do mês de abril. Então vamos mergulhar na nossa revista e aprender um pouquinho daquilo que Deus tem preparado para nós nessa aula de hoje. Essa revista, ela foi escrita, como eu disse, pelo pastor Elienay Cabral, e foi escrita com o tema O Verbo se fez carne, ou seja, vai ser apresentado Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, uma visão do apóstolo João, mostrando através do evangelho que traz o seu nome, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem reservado para nós. Na primeira aula, nós apresentamos um pouco da introdução de quem era João, que evangelho é esse, o que, que ele traz, né, nessa mensagem de o verbo se fez carne. É muito importante que você clique aqui no link e dá uma olhadinha lá na primeira aula para que você possa se aprofundar se você é novo por aqui. Sempre as nossas playlists, né, dos trimestres anteriores fica disponível também aqui no nosso canal e você pode conferir cada aula. Mas levando aqui em consideração a questão do apóstolo João, eu disse na aula anterior que a gente sempre usa a expressão Evangelho de João. E isso não é feito só pelo pastor Elienay Cabral, não é feito só por mim aqui no nosso canal, mas se tornou até um hábito comum no meio da igreja dizer vamos abrir o Evangelho de João. Só que a gente sabe que não são 4 evangelhos, é o Evangelho de Jesus. Porém, a expressão, por ter o Evangelho, né, com o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João, acaba-se criou um hábito, né, de forma habitual dizer que são 4 evangelhos, né? É um evangelho só que é o evangelho de Jesus. São 4 autores, escritores, né? 4 homens que escreveram livros que trazem o seu nome, cada um apresentando de forma, né, única a visão daquilo que eles tiveram de acompanhar, de estar de perto do ministério de Jesus. João é um evangelho que mais se destaca dos demais, por ser diferente dos evangelhos conhecidos pelo nome de sinóticos, que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E ele tem uma visão completamente diferente. Foi isso que nós damos ou ministramos na aula anterior e você pode conferir lá. Então, levando aqui ao ponto daquilo que nós vamos falar hoje, que é vamos falar um pouquinho sobre Nicodemos, esse momento em que Jesus apresentou para ele uma teologia falando sobre o nascimento ou o novo nascimento, que esse é o tema da nossa lição de hoje. E o texto áureo da nossa lição fala sobre Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. E a leitura bíblica
para fundamentar toda a nossa lição, está em João capítulo 3, verso 1 até o 9 e depois o verso de número 16. Mais uma vez, eu digo a você, é preciso que você leia o texto sagrado, mergulhe no texto da Bíblia e leia de preferência em 2, 3 versões, para que você possa compreender a essência do texto, o que o texto está lhe falando, para que você depois possa mergulhar também na lição. Há pessoas que não lêem as referências bíblicas, os versículos, e às vezes não conseguem ter uma compreensão profunda do que o autor está falando. Por exemplo, num vídeo como esse, eu não tenho como ler todas as referências bíblicas que está na lição. Também, nem sempre você vai ter condição de fazer isso em sala de aula, mas ter noção, conhecimento de todas as referências é essencial para que você possa ministrar uma boa aula e conseguir passar o ensinamento para os seus alunos. Então, guarde isso. Vamos aos objetivos da nossa lição. Quais são os 3 principais objetivos da nossa aula hoje? Primeiro, é relatar a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vamos falar um pouquinho sobre esse bate-papo que eles tiveram, né? Segundo, examinar a doutrina da regeneração. O que a Bíblia fala sobre regeneração? Segundo, nós vamos enumerar os meios da obra regeneradora. Quais são os meios, né, pela qual a obra regeneradora de Cristo acontece nas nossas vidas. Então, pega a Bíblia, pega a sua revista e vamos estudar a palavra de Deus hoje aqui no nosso canal Renato Bromochenko, tá bom? Mas vamos lá. Na nossa introdução, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, eles vai revelar algumas coisas para nós. Primeiro, vai revelar a regeneração é um ato exclusivo de Deus. É isso que fica muito bem claro na conversa entre Jesus e Nicodemos, é o que a gente vai analisar na aula de hoje. E é um ato não é realizado por homem ou por pessoas, é realizado pela obra e graça do Espírito Santo. E a base para o entendimento da regeneração está na própria Escritura, na própria palavra de Deus. E por que essa transformação é essencial para o pecador? É isso que nós vamos analisar. Quais são os meios usados por Deus para essa regeneração? É isso também que eu quero convidar você para a gente mergulhar a nível aqui da nossa introdução. Então vamos ao nosso primeiro ponto. Jesus e Nicodemos. Aqui no primeiro ponto nós temos 3 divisões. A primeira é quem era Nicodemos. E aqui a gente pode compreender isso de 3 formas possíveis, né? Primeiro a gente precisa compreender qual é o contexto em que foi escrito o capítulo 3 do Evangelho de João. Aqui nós temos que levar em consideração que o nome de Jesus já estava sendo notório em Jerusalém. O nome dele já estava repercutindo, principalmente depois daquele milagre em Caná da Galileia. Lembra quando ele foi convidado para um casamento e lá ele realizou, né, transformou água em vinho? Então a fama dele aumentou e começou a repercutir. Todo mundo começou a observar o ministério de Jesus. Muitos passaram a reconhecer sua autoridade, inclusive os líderes religiosos, a partir daquilo ali. Lembra que eu disse na lição anterior que aqui era um sinal que Jesus estava fazendo no capítulo 2? Então vários sinais João foi registrando, sinais que apontavam quem era o Messias, quem era Jesus, que Jesus não era uma pessoa comum, era o Filho de Deus. Então isso gerou curiosidade nas pessoas. Inclusive vários teólogos concordam que em Caná da Galileia não é o primeiro milagre do ministério de Jesus, mas o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Até porque aqui no capítulo 2, no verso 11, diz que este milagre em Caná da Galileia foi feito na presença dos discípulos. Lembra que a pesca milagrosa lá de Lucas capítulo 5, Jesus ainda nem tinha os discípulos e ele chamou os discípulos naquele dia, aqui em Caná da Galileia, ele já tem os discípulos. Então dá para observar que a fama de Jesus já estava correndo. Por isso que Nicodemos já chega chamando Jesus, né, de mestre, não já sabendo um pouco do que Jesus estava fazendo. Não quero gerar polêmica aí sobre o negócio do primeiro milagre não, mas só para você entender um pouquinho. Mas tudo que a gente fala às vezes gera um pouquinho de polêmica. Mas vamos lá. E aí a segunda parte, para você compreender isso aqui, é o significado do nome de Nicodemos. Ou seja, o nome Nicodemos é um nome de origem grega, né? E deriva de 2 palavras pelo menos. Nike, que significa vitória, e também demos, que significa povo.
E assim o significado do nome dele pode ser entendido como vitória do povo ou vitorioso entre o povo. Possivelmente esse seja o significado do seu nome. Quem era então Nicodemos? Nicodemos ele era um fariseu, príncipe dos judeus e mestre em Israel. Era alguém que tinha uma influência, uma importância muito grande, um vasto conhecimento na área teológica, né? Principalmente a área teológica do Antigo Testamento. Por ser fariseu, a palavra fariseu significava zeloso, eram aqueles que eram mais dados ali aos estudos das leis, né? Então ele era alguém judeu também, então ele tinha um conhecimento, era um mestre em Israel. Então era alguém que tinha um conhecimento. Mas alguém vai dizer, mas então um homem com tanto conhecimento não compreendia o que Jesus estava falando? Sim, porque você vai ver daqui a pouco qual era a visão de que Nicodemos estava tendo acerca de Jesus. Ele buscava compreender os milagres de Jesus. E foi até Jesus à noite para inquirir acerca dos seus ensinamentos. Inclusive, existem alguns extras bíblicos, aí alguns historiadores, que fala sobre a questão dos apócrifos, né? Livros que foram escritos por alguns homens e não estão no cânon sagrado. Inclusive, existe um evangelho segundo escreveu Nicodemos, aí com o nome de Pôncio Pilatos e a descida de Jesus até o inferno. Isso não vem muito ao caso para não criar uma polêmica na sala de aula, mas são evangelhos apócrifos, né? Como tem o de Tomé, de Maria Madalena e de tantos outros nomes que surgiram. Então também existe esse que traz o nome aí de Nicodemos. Mas observe que era alguém que tinha um vasto conhecimento, uma profundidade na lei. E ele então reconhece que Jesus é um mestre. Esse é o ponto, nosso segundo ponto, subponto aqui na nossa revista. E diz assim, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Então Nicodemos reconheceu de forma clara e explícita a autoridade de Jesus. Está lá em João capítulo 3, verso 2. Quando ele diz assim, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se de Deus não tivesse ou estivesse com ele, se Deus não estivesse com ele. Então veja que aqui ele vai chamar Jesus de Rabi, que é de origem hebraica e significa meu mestre. Porém, esse Rabi, esse nome Rabi, era dado aos estudiosos da lei, aqueles que com profunda compreensão das escrituras eram altamente capacitados para ensinar acerca da Torá, acerca das leis de Moisés. Nicodemos ele compreendeu que não estava diante de um simples mestre religioso, mas de alguém a quem Deus havia dado autoridade incomparável, uma autoridade que podia expulsar demônios, transformar água em vinho, fazer milagres. Então Nicodemos reconhece que Jesus não era um mestre comum. Ele diz, ninguém pode fazer o que você está fazendo se essa pessoa não viesse de Deus. E aí mora o X da questão. Para Nicodemos, esse reconhecimento se baseava nos milagres que Jesus fazia. Ele diz, ninguém pode fazer os sinais que você faz. Então Nicodemos estava movido pela curiosidade, pelo desejo de entender melhor os sinais realizados por Jesus e não de fato a mensagem que Jesus estava trazendo. Qual era o ensinamento, o evangelho que Jesus estava trazendo? Nicodemos não estava tendo essa compreensão. E aí, aqui nós temos algumas lições que nós devemos extrair do contexto, aqui já no início dessa lição. Primeiro, Nicodemos viu os sinais, mas não compreendeu a mensagem. Ele viu os sinais, ele ficou sabendo dos sinais. Talvez até presenciou alguns dos sinais que Jesus fez, mas ele não compreendeu qual era a mensagem que Jesus estava passando. Ele pensava que os milagres eram a maior evidência no reino de Deus, mas Jesus lhe revelou algo muito mais profundo. O milagre mais importante não acontece fora do homem, mas dentro do homem. Então era essa mensagem que Nicodemos não conseguiu compreender, porque ele vai à presença de Jesus, chamando ele de mestre, como alguém que faz milagres externos, que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar, né? Que faz o surdo ouvir, que transforma água em vinho, mas a maior evidência, né? O maior milagre que Jesus faz na vida de um homem é o milagre interno, que é a transformação do ser humano. É trazer o homem que estava caído, destituído da glória de Deus, a ter um encontro com o nosso Senhor e ser transformado agora para ser chamado de Filho de Deus. Esse é o maior milagre, a maior bênção que Jesus pode fazer na vida de cada um de nós. Enquanto que Nicodemos não estava compreendendo isso.
Deu para você entender aí um pouco, né, daquilo que estava por trás da mensagem que Jesus estava pregando para Nicodemos, e Nicodemos não conseguiu compreender isso. Mas vamos ao nosso terceiro subponto, que fala sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Veja que no verso 3, quando Jesus começa a aprofundar a conversa, a declaração que ele faz para Nicodemos, quando ele usa a expressão nascer de novo, e ele mostra a necessidade de nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. E isso deixou Nicodemos completamente perplexo. Aqui tirou Nicodemos do eixo da conversa. Veja, por exemplo, o verso de número 3, 4 e 5 do capítulo 3, quando diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos faz a pergunta: como um homem já velho poderia entrar novamente no ventre de sua mãe? Aí Jesus vai e faz a pergunta: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. As palavras água e Espírito aqui precisam ser interpretadas à luz do contexto da própria Bíblia. Veja que as palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho, segundo escreveu João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestiais. A referência, por exemplo, água e ao Espírito, nos lembra a mensagem do próprio João Batista sobre arrependimento dos pecados e uma nova maneira de se viver. João capítulo 3, verso 31 e Mateus capítulo 3, verso 10 a 12. Então aqui é preciso ir à luz do contexto para compreender. Há pessoas que acham que, por exemplo, a expressão água se refere ao batismo nas águas e o Espírito se refere ao batismo com o Espírito Santo. E essa água aqui não tem nada a ver com o batismo na água, mas sim com a palavra de Deus. Vamos mostrar isso ao longo do próprio texto. Por exemplo, João Batista, ele diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aí vem mais, em Mateus capítulo 3, verso 10, ele vai dizer: eu os batizo com água. Então não era o batismo de João que Jesus estava dizendo que era nascer da água. João diz: eu batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar ou de desatar as sandálias, ou carregar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então você vai ver ao longo da própria revista um pouco mais à frente, onde nós vamos mostrar para você que elementos são esses, tanto água quanto espírito, para a regeneração do homem. Jesus estava ensinando o verdadeiro milagre, não se restringe a algo que podemos ver com os olhos naturais, mas algo que está acontecendo aqui dentro. O milagre mais importante acontece aonde? Na alma, quando Deus transforma um pecador em uma nova criatura. Lembra daquele homem que desceu lá pelo telhado, quando Jesus estava ministrando? Jesus olhou e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquilo chamou a atenção de todo mundo. Jesus disse: qual é o mais fácil? Qual que é mais visível para vocês? É eu dizer para ele levantar e andar, ou dizer perdoados estão os seus pecados? Então veja que o que mais é precioso que acontece, e às vezes não é visto pelos olhos humanos, é a transformação que acontece dentro de cada um de nós. Muitos, mas muitos mesmo, seguem Jesus por causa dos sinais, assim como Nicodemos fez. Mas o problema da base continua o mesmo: um coração sem a devida transformação. Um coração sem mudança, um coração sem regeneração, porque vai atrás dos sinais e não consegue compreender a profundidade do Evangelho. Multidões mesmo querem os milagres de Jesus, mas nem todos experimentam um novo nascimento. Experimento que é de fato nascer da água e nascer do Espírito. Por isso que eu estou dizendo para você que esse nascer da água não se refere ao batismo, porque muita gente é batizada, né? Mergulha na água e sai e continua sem uma verdadeira transformação. Não estou dizendo que o batismo não é necessário, né? A confissão pública do nosso arrependimento, mas é preciso ser transformado, nova criatura, a partir do nascer da água e do Espírito. Por exemplo, nós temos em Lucas 17 a história dos 10 leprosos. Esses 10 homens foram curados fisicamente por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer e glorificar a Deus. E esse que voltou para agradecer, Jesus liberou uma palavra dizendo: filho, né, a tua fé te salvou, vá em paz. E aquele homem foi em paz, porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Só ele que voltou para agradecer. Então muita gente recebe cura, corre atrás dos sinais, recebe os milagres,
mas não consegue receber a verdadeira transformação. Jesus mesmo disse, não foram 10, né, que foram curados? Cadê os outros 9? Então os milagres podem atrair as pessoas para Deus, mas só o novo nascimento pode salvá-las. Ainda na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o vento é invisível, mas os seus efeitos são notáveis. Assim também é a obra do Espírito Santo na vida do homem. Você veja que você não consegue ver o vento. É invisível, mas os seus efeitos são notáveis. A verdadeira transformação não se vê apenas com sinais externos, mas principalmente na mudança do coração, na renovação da mente e no fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, quando o apóstolo Paulo vai mostrar naquela lista, né, sinais que evidenciam uma vida transformada, mudada pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Milagres no corpo físico podem impactar os olhos, mas só o novo nascimento pode mudar o destino eterno de um homem. Jesus não veio apenas para curar os enfermos, embora isso seja muito importante. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas capítulo 10, Lucas 19, verso de número 10. Então, é isso que nós precisamos pregar a cada dia, tanto na nossa aula de escola bíblica dominical, nos cultos de ensinamento, através das mensagens que vamos ministrar no altar. É a mudança de vida, a transformação do indivíduo em nova criatura, para que ele possa ser integrado à sociedade como alguém que nasceu de novo, que foi transformado. Alguém que chega no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, aonde ele passa, alguém ver nele ali uma nova criatura, alguém que foi transformado pela graça de Deus. Vamos mergulhar um pouquinho mais? Segundo ponto da nossa revista, o novo nascimento, a obra da regeneração. Primeiro ponto é o novo nascimento. O termo grego para regeneração, ele é formado por duas palavras, que é palen, que significa de novo, e genésia, que significa nascimento ou origem, portanto, significa literalmente voltar a ser gerado novamente. A regeneração, ela é um conceito central na doutrina da salvação ou na soteriologia. É um ato divino de transformação espiritual do pecador, no qual a pessoa que estava no pecado e possuía uma natureza corrompida recebe uma nova vida espiritual. Conforme Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Quando ele diz que agora nós estamos em Cristo e somos nova criatura. Então isso é o ato da regeneração. O novo nascimento e a regeneração são termos ou são sinônimos, pois ambos se referem ao mesmo processo espiritual de transformação, em que a graça de Deus age no coração do pecador, onde a graça de Deus vem transformar a nossa vida, para que nós possamos ter uma nova conduta, um novo comportamento, uma nova atitude, não nos atos apenas externos, mas a partir do nosso interior, uma vida mudada, transformada pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra em Tiago, capítulo 1, verso 18 e verso 21, apenas 2 versículos assim. E ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas, portanto, despojando-vos de toda imundícia e abundância de malícia. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ainda João 3,3 diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diversas vezes a palavra de Deus ela é tratada e utilizada como água. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Vamos lá. Regeneração, segundo subponto, como obra exclusiva de Deus. Em sua misericórdia e graça, Deus promove uma mudança radical no coração do pecador, transformando completamente a sua vida interior. E quando a gente tem o reconhecimento do nosso pecado, já é o primeiro passo.
Porém, não é um ser humano quem causa isso, né? Quem causa a própria regeneração, mas sim Deus, por meio da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Então, querido, quando nós somos regenerados, não é um ato ou um efeito humano. Não sou eu que me regenero. Sou eu que consigo nascer de novo, ser uma nova criatura sozinho. Isso é um ato do Espírito Santo. Algo que Deus faz e faz acontecer. Uma obra exclusivamente de Deus. Coloca isso na sua cabeça santinha aí, tá bom? Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O próprio pastor Elianai Cabral, no dicionário bíblico pentecostal, ele diz o seguinte: Deus, em sua misericórdia, toma a iniciativa da regeneração, capacitando o pecador a responder à sua graça através do poder do Espírito Santo. Então, é Ele, por meio dele e para Ele, que Ele realiza todas as coisas nas nossas vidas. Em resumo, o papel do ser humano, portanto, é reconhecer a sua necessidade de mudança e se render à ação de Deus. Mas a obra regeneradora, ela é exclusivamente realizada por Ele. Então, a participação, quando alguns dizem que os arminianos e os calvinistas ficam brigando se tem ou não tem participação humana, eu não vejo isso aqui como participação humana. Né? Reconhecer aquele que crê, quem crê em mim, como diz as Escrituras, né? Aquele que receber esse Jesus Cristo como Filho de Deus, a este deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a gente está falando aqui do ato de reconhecer a própria necessidade, que precisa reconhecer que está caído, que precisa da misericórdia de Deus, que sem ela você não vai conseguir sair dessa vida, você não vai conseguir sair dessa situação. Então eu não vejo como isso aqui é obra, é mérito, como isso aqui pode ser um ato importante, que é você participando e fazendo a salvação, a regeneração acontecer. Eu não vejo como dessa forma. O que eu enxergo aqui é Jesus dizendo que a gente precisa reconhecer que precisamos. É como o pródigo. A graça está no ato do Pai dar uma segunda chance, perdoar ele. E isso é que é a graça. Ele chega ali e diz: rapaz, eu aprontei, eu pequei, e lá na casa dos meus pais todo mundo tem comida, tem alimento. Ele cai em si, reconhece que fez a pior besteira da vida dele, sair da casa do Pai. Mas de repente ele volta. E quando ele volta, aí é que está o amor do Pai, em perdoá-lo, em dar uma segunda chance, em já ter preparado o anel, ter preparado sandálias, roupa e um cordeiro cevado para que pudesse fazer uma festa, reconhecer ele novamente como filho, dando a ele a condição de se voltar. Isso é que é a graça de Deus estendida para as nossas vidas. Mas vamos ao nosso terceiro subponto, a necessidade da regeneração do pecador. Veja bem que o verso de número Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja Romanos ainda capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a necessidade da regeneração do pecador é necessária porque todos, sem exceção, todos pecaram em Adão. Por Adão, por um homem, entrou o pecado no mundo, e assim todos são culpados diante de Deus, e a consequência desse pecado recaiu sobre todos nós, por isso todos morreram em Adão. Mas aí veio o segundo Adão, conforme diz a Bíblia. Nós tratamos vários assuntos como esse na revista passada, você pode conferir lá, e aí você vai perceber aqui que é necessária essa regeneração. A regeneração da nossa vida, para que nós possamos assim voltar à comunhão com Deus. Veja que essa realidade da pecaminosidade mostra a necessidade de cada pessoa passar pela experiência da regeneração. Ainda no verso 19 do capítulo 5 de Romanos, Paulo afirmou para aquela igreja: porque assim como pela desobediência de um homem muitos foram pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão feitos justos. Ô glória ao nome de Jesus. Então, há uma necessidade de uma regeneração.
Há uma necessidade de sermos regenerados pela graça do nosso Deus. Filipenses capítulo 2, verso 8 diz: se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, pela desobediência de Adão, veio a consequência do seu pecado sobre todos nós, mas pela obediência de Jesus. Porque Cristo obedeceu, segundo Adão, então nós ganhamos o direito de sermos filhos de Deus. Foi por meio dessa morte sacrificial, morte de cruz, que Jesus conquistou para nós a oportunidade de vivermos uma nova vida, uma vida renovada e restaurada espiritualmente. Porque também Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para que conduzisse-nos a Deus. Foi por ele que nós conseguimos, é por ele, por causa dele, que nós alcançamos essa bondade, essa dádiva de Deus de alcançarmos a regeneração. Pastor Jeremias do Couto, escrevendo o livro Fundamentos da Teologia Pentecostal, ele diz: a regeneração é a resposta divina à nossa incapacidade espiritual causada pelo pecado. Sem ela, é impossível experimentar a vida eterna. Deu para entender, querido? Não tem como alcançar a dádiva da vida eterna, alcançarmos a bênção de Deus, se não passarmos pelo processo da regeneração. Todos os seres humanos, por causa do pecado, estão afastados de Deus e necessitam de uma transformação profunda e espiritual. A ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para que possamos ser reconciliados com Deus a viver a nova vida que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Que Deus esteja te abençoando com essa palavra e você esteja guardando ela aí no seu coração. Mas vamos concluir? Vamos ao nosso terceiro ponto para que a gente possa concluir a nossa lição. Quais são os meios, da obra regeneradora? Os meios da obra regeneradora. No nosso primeiro ponto, subponto, desse ponto aqui, nós temos a necessidade da regeneração do pecador. Isso já mostramos aqui um pouco. E o Espírito Santo, ele é o principal agente da regeneração. Para entrar no reino de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito, conforme João capítulo 3, verso número 5. O conceito aqui de nascer da água é fundamental aqui. Embora alguns vejam a água aqui no texto como uma referência ao batismo, é importante perceber que nascer da água é uma metáfora para a ação purificadora do Espírito Santo. Ou seja, a água nas Escrituras simboliza a purificação. E essa purificação, ela é feita por meio da palavra de Deus na nossa vida. Veja o exemplo de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 e 27. Então aspergireis sobre vós água pura, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O pastor Cláudio Honor de Andrade, no seu dicionário teológico, diz o seguinte: o nascer da água e do Espírito enfatiza a ação simultânea da palavra, que muitas vezes é associado à água, e do poder do Espírito Santo na regeneração. Ou seja, a regeneração não é algo físico ou material, mas uma transformação interior. Então a regeneração é uma obra do Espírito realizada de forma misteriosa e sobrenatural, como o vento que sopra onde quer, sem que possamos ver, mas com os efeitos claramente visíveis na vida do crente. Deu para entender? Então, quando nós falamos de nascer da água e nascer do Espírito, é uma ação completa que é gerada pela palavra de Deus por meio do Espírito Santo. O sacrifício de Cristo é um ato supremo de purificação do pecado. Veja Hebreus capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que servamos ao Deus vivo. O sacrifício de Cristo na cruz é baseado de toda a purificação espiritual. Ele fez o que ninguém poderia fazer, pagando o preço do pecado e abrindo o caminho para a regeneração da nossa vida.
Aí Jesus disse diversas vezes para os seus discípulos: vós sois purificados pela palavra, são lavados pela palavra. A água é a palavra. Diversas vezes você vai encontrar isso. Então você percebe que a palavra de Deus, ela é a água que nos purifica, que nos ensina através do Espírito Santo para alcançarmos a regeneração. O nascer da água está simbolicamente ligado à purificação do Espírito Santo realizado em nossas vidas. Mas é fundamental também você lembrar que está fundamentado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, nascer da água e do Espírito não se trata aqui de efeitos humanos, pegar água comum e você tomar um banho ali, ou se lavar, ou ser batizado por alguém. Não é uma ação humana, é uma ação gerada pelo Espírito Santo, por meio da sua palavra, por meio da palavra, onde a própria palavra representa o próprio Cristo. Então, aqui tratando ainda do terceiro ponto, né, nós temos aqui os meios da regeneração, nós temos aqui o segundo subponto, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador nas nossas vidas. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 23, ele diz o seguinte: fomos gerados de novo. Deu para entender aqui? Gerados de novo pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então não subestime o poder da palavra de Deus. Ela é essencial na obra de regeneração, porque é ela que traz a verdade e nos revela o caminho da salvação. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, conforme o pastor Severino, Pedro da Silva, na Teologia Sistemática, diz o seguinte: a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo opera a regeneração no coração do pecador. É a palavra de Deus que vai gerar isso no seu coração, que vai gerar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, guarde isso no seu coração. Nascer da água e do Espírito é uma ação completamente feita pelo Espírito de Deus. Mas vamos ao nosso terceiro subponto para que a gente possa concluir a nossa lição. A vontade soberana de Deus é um dos meios também para a regeneração. Ou seja, 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4 vai resumir dizendo que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém se perca. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 9. A vontade de Deus é clara, meu querido. Ele dará a todos a oportunidade de serem salvos, mas essa decisão depende de nós. Eu sei que aqui gera uma polêmica, entre arminianos e calvinistas, mas a palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos oferece a salvação. E a gente precisa aceitar essa salvação, responder ao chamado de Deus. Ele nos chama, ele nos convida, ele nos oferece a sua graça. A palavra de Deus desperta e gera fé para que nós possamos crer naquilo que está sendo ministrado através do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer em João 3, verso 16, no próprio diálogo que ele teve com o Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz o seguinte: que Deus nos dá a liberdade de escolha, Ele nos oferece a salvação, mas cabe a cada um de nós decidirmos se vamos aceitá-la ou rejeitá-la. Embora eu sei aí das discussões entre arminianos e calvinistas de que pode ou não pode rejeitar, diz que pode, diz que não pode, que a graça é irresistível, mas a Bíblia deixa muito bem claro em Lucas capítulo 7, verso de número 30. As pessoas podem rejeitar o chamado de Deus, mas a decisão de buscar a salvação é nossa. Veja, por exemplo, uma frase do pastor Norman Geisler no livro Eleitos Mais Livre. O novo nascimento
se dar quando a regeneração ocorre e quando obtemos a vida espiritual de Deus. Mas Jesus torna absolutamente claro nessa passagem que a fé é a condição para receber o novo nascimento. E ela é recebida por todo aquele que nele crê. Verso de número 15. Todo aquele que nele crê. O verso de número 16. Quem nele crer não perece, mas tem a vida eterna. Ou seja, a fé é um meio para o fim, que é a regeneração. Deus não força ninguém, mas ele deseja que todos se entreguem a ele através do chamado, do convite que ele faz por meio do seu Espírito, da sua graça. Salvação, ela é obra exclusiva, realizada por Deus, de iniciativa de Deus, realizada por meio do seu Espírito, através da sua palavra. Que a regeneração feita pelo Espírito Santo transforma o pecador e o torna parte da família de Deus. Quando uma pessoa se arrepende e aceita o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nele, mudando o seu interior e dando força para vencer sua natureza caída, sua natureza perversa, garantindo assim a vitória que ele vai ter através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outra forma a não ser alcançarmos o novo nascimento oferecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que gera esse novo nascimento. É Ele que gera essa regeneração por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. É a vontade dele que todos, tanto eu quanto você, todos cheguem ao conhecimento da verdade. Só depende agora você abrir o seu entendimento, abrir o seu coração, para que você possa compreender a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Mas antes, não sai daí. Faz assim um joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho, aí sim, deixa o comentário e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Renato Promochenk, continue orando por mim e compartilhando os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários algum ponto que não ficou muito bem claro para que eu possa explicar melhor. Então a gente grava até um vídeo especial só para falar de alguns pontos importantes. Então tá aí a nossa aula de hoje, que Deus te abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus.